ofensivo, também com maior número de finalizações, um gol para mim de dois atletas improváveis durante a partida, exatamente pela participação que teve e oscilação também durante o jogo, o William pelo lado direito e a entrada do Bolassi também pelo lado esquerdo, mas a gente sabe, Valor, quando o elenco como um todo é qualificado, não dá para a gente desperdiçar as poucas oportunidades que vão acontecendo durante o jogo nesse sentido, né, de dois atletas que até então não demonstravam grandes poderes ofensivos, mas acabou saindo exatamente após um cruzamento do William e uma boa finalização do Bolassi. Bolassi que naquele jogo contra o Tombense foi sim muito decisivo, trazendo o placar a nosso favor, vencendo por 1-0, foi decisivo também nesse jogo, não conseguindo o Cruzeiro trazer os 3 pontos, mas um ponto sim muito importante, exatamente por esse momento do Cruzeiro, né? Não só dentro do Campeonato Mineiro, mas por esse processo de evolução da equipe, exatamente por pensar também nesse próximo confronto contra a equipe do Atlético. O empate, para mim, que ficou mais a favor, né, por tudo que o Cruzeiro produziu, mais a favor até do próprio América do que o Cruzeiro, mas é bola para frente, tem muita coisa o Cruzeiro ainda para tentar melhorar, muitas vezes pensando até nessa precisão ou a falta da precisão nesse jogo, mas é erguer a cabeça, descansar os jogadores que precisam descansar e já estudar o próximo adversário, um jogo muito difícil também no domingo. Ao Cruzeiro nesse jogo foi fatal, né, Valor? Porque o Cruzeiro precisou, e aí acho que sim, mostrou resiliência para poder não fugir muito do seu plano de jogo, que era de ter a posse da bola, de criar volume de jogo, mas precisou também ter tido mais precisão na hora de finalizar. Acho que são detalhes que fazem a diferença no resultado final. Então, esse momento de desatenção e a falta de precisão, acho que são duas coisas que a gente pode levar pensando no próximo confronto. Também é um adversário difícil, também mais qualificado que os demais, e a gente vai precisar fazer a diferença. Exatamente porque talvez não tenhamos as mesmas proporções pensando que é um clássico, e clássico costuma ser muito truncado, né? Se hoje avaliarmos 13 finalizações por parte do América e 24 finalizações por parte do Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro terá tantas possibilidades assim, por ser, né, o Atlético, por ser uma equipe mais qualificada, para mim até mais qualificada que a equipe do América, embora o América ter duelado bem também contra a equipe do Atlético, mas são as duas maiores forças do futebol estadual. Então, assim, merece sim todo o respeito, não imagino que seja um jogo tão aberto. E por isso que nesses momentos a precisão, os detalhes fazem total diferença. Então, acho que se tem uma coisa que a gente pode levar como ensinamento é exatamente aquilo que o Cruzeiro acabou não concluindo com eficiência, né? Não sendo tão eficaz. Mas um jogo para poder também enaltecer pontos positivos, acho que foi mais um bom jogo por parte do Dudu. É claro que chega uma hora que cansa também, até pela tentativa do Cruzeiro ter sido muito maior pelo lado esquerdo se comparado ao lado direito. Alguns ensinamentos até para o próprio Wesley Carvalho, que a gente pode escutar vindo dele, né, algumas explicações, até pelo fato de ter deixado o Eduardo como titular e não o Marquinhos como titular. Acho que é importante a gente escutar também o que se deu, né, essa escolha. Mas o Cruzeiro precisa ir com o que tem de melhor, Valu. É claro que o departamento de saúde e performance do clube vai trabalhar o tempo inteiro ao lado ali das escolhas técnicas, né, por parte do Wesley Carvalho, mas acho que o Cruzeiro deixa para mim boas impressões, vindo também de um adversário difícil, mas precisamos melhorar. E melhorar no futebol é para ontem, né? Muitas vezes você não tem um tempo hábil exatamente para conduzir da melhor maneira ou da maneira ideal no qual gostariam os treinadores. Foi sim, Valu, foi uma partida difícil, acho que os jogadores, quando tinham a possibilidade, as tomadas de decisões não eram das melhores. O Lucas Romero não estava numa noite feliz, talvez tenha sido aí nos últimos jogos um jogo pior do Lucas Romero, o que não quer dizer que ele não seja importante e que ele não tenha capacidade suficiente para poder dar a volta por cima, pensando até no próximo clássico, né, que também vai exigir bastante do nosso meio-campo. O Matheus Henrique também, para mim, abaixo, tudo é questão também de expectativa, acho que vale a conversa, vale acertar também nesses poucos dias que vai ter o Cruzeiro,
que vão ter o Cruzeiro para poder se adequar da melhor maneira, já pensando no próximo confronto. O Christian, para mim, também não entrou bem na partida. O Matheus Pereira ainda é um jogador pensador dessa equipe. Muitas vezes é ele quem dita o ritmo do jogo. Ora vai ter mais facilidade, vai ter mais campo. Ora vai ser um jogo um pouco mais truncado também. Cabe a ele trazer os recursos que ele tem para poder contornar essa situação e facilitar, principalmente, as jogadas ofensivas por parte do Cruzeiro. Muitas vezes, hoje, o Cruzeiro, sendo potencializado pelo lado esquerdo e também pelo lado direito, com os nossos ponteiros, tanto o Marquinhos quanto o Dudu, desafogar também o jogo pelo meio de campo, né? Então, muitas vezes, não vai passar a bola exatamente pelos pés do Matheus Pereira para buscar uma jogada ofensiva, e sim utilizar desses recursos que tem tanto o Dudu quanto o Marquinhos. Mas achei o Cruzeiro bem abaixo, Valu. Tomara que uma boa conversa, um acerto ali de posicionamento, isso possa facilitar o jogo por parte do Cruzeiro para o jogo de domingo. Para mim, dos setores do campo que tem mais poder técnico é exatamente do meio de campo, com o Lucas Romero, com o próprio Matheus Henrique e também com o Matheus Pereira, mas precisa ser funcional. Nada adianta a gente falar aqui dos nomes sem conseguir reproduzir isso dentro dos gramados. Então a gente torce para que eles possam ter boa recuperação e possa desempenhar também um futebol de qualidade no domingo. Uma abordagem bem simples, né, Valu? Assim, acho que fica até um pouco mais facilitada para os torcedores entender esse momento do Cruzeiro, né? Ele dando os parabéns aos torcedores, falando que eles fizeram a diferença no estádio. Ele falou também sobre descansar, né? Mais uma ideia de passar essas correções através de vídeos, já que o Cruzeiro tem um dia a menos, né, se comparado ao próximo adversário, e isso faz muita diferença na hora de você não só trabalhar a equipe pensando no próximo jogo, mas também no tempo de descanso que tem os atletas. Então ele fala que a utilização vai ser ainda maior por parte dos vídeos, através dos vídeos. Ele foi questionado com relação aos escanteios, né, bola parada do Cruzeiro. Ele fala que é muita repetição em treinamento e para melhorar precisa ter tempo exatamente para colocar em prática esses treinamentos específicos. Não é um treinamento comum, não é um treinamento simplificado, é um treinamento que requer muita repetição e isso também requer um certo desgaste por parte dos atletas, e ele falando que precisa de um certo tempo para esses trabalhos específicos. Ele fala que não ser uma equipe previsível, acho que é a alma do negócio, né? O Wesley falou sobre a alma do negócio para essa equipe do Cruzeiro, né? De não ser uma equipe previsível aos nossos adversários, e ele tem feito exatamente isso, com uma equipe estruturada, junto também à qualidade individual dos atletas que tem hoje o elenco do Cruzeiro. Tem conseguido essa evolução, e ele acredita que dessa maneira a gente pode continuar se desenvolvendo e dificultando também um pouco mais para os nossos adversários. Ele fala sobre integrar o Cruzeiro classificado para o Leonardo Jardim. Seria de extrema importância o Cruzeiro conquistar essa vitória, muito pensando na sequência que terá pela frente, né, de trabalho, e um calendário muito ajustado também o Leonardo Jardim. Ele fala sobre o que não pode faltar, né, pensando já nesse confronto de domingo: muita entrega, disposição, ter o controle emocional e uma inteligência também para jogar. O clássico é sempre muito decisivo, e qualquer atitude dentro do campo que possa comprometer a equipe, Valu, pode fazer a total diferença. Hoje, para mim, fez a total diferença nesse comportamento que o Cruzeiro teve no início do jogo, e foi fatal a equipe do América, aproveitando muito bem a oportunidade que teve. Então é importante a gente escutar numa forma mais simples, uma forma até educativa por parte do próprio Wesley Carvalho, facilitando também o entendimento ao torcedor, aquilo que o Cruzeiro vem produzindo, a forma dele também trabalhar essa equipe e o olhar que ele tem também para esse jogo do Cruzeiro. Uma entrevista coerente, muito simples, mas muito produtiva também. Velo, acho que são duas coisas que me chamaram mais atenção. Nós estávamos vivendo com o Seabra, muitas vezes nas explicações, na leitura de jogo do treinador, uma dificuldade até para entender um pouco da maneira que ele enxergava a partida, ou dos recursos que ele tinha para poder nos mostrar, nos passar. E aí nós torcedores. Com o Fernando Diniz não foi muito diferente disso, né?
um contexto um pouco mais ou menos facilitador para o torcedor, um pouco mais complexo a maneira de explicação. E quando vem o Wesley Carvalho, eu acho que a maneira de expressar ela chega a ser até um pouco mais pedagógica para os torcedores. E na simplicidade ele consegue... Desculpa. Na simplicidade ele consegue passar exatamente a sua leitura de jogo e a maneira que ele enxerga que essa equipe vai evoluir. Quando ele fala de tirar esse jogo um pouco mais complexo, Valu, não com essas palavras, mas mostrando essa maneira de produzir para o adversário, sair desse jogo previsível, dificultar um pouco mais para o adversário, eu acho que ele traz a simplicidade, ou ele tenta traduzir na simplicidade a maneira do Cruzeiro atuar. Sem pressão, com um pouco mais de leveza dentro da partida, os jogadores mais posicionados nas suas próprias desenvoltura, nas suas próprias posições. Então, acho que isso facilita, Valu, a tirar o Cruzeiro dessa previsibilidade, mas também de facilitar o próprio jogo, a maneira no qual ele quer essa equipe atuando, para os próprios jogadores do Cruzeiro. Facilita, deixa menos complexo. E o Cruzeiro tem surtido efeito exatamente no simples, no arroz com feijão, e esse arroz com feijão bem feito. Já esperávamos que isso pudesse acontecer ainda com o treinador antigo, não aconteceu, e aí ele quis simplificar a maneira do Cruzeiro jogar. E acho que nessa altura do campeonato, a gente conseguindo evoluir na simplicidade, não faria nem tanto sentido o Cruzeiro querer jogar de uma outra maneira. O futebol a gente sabe que é o resultado final que importa, mas nesse momento, com a presença do Wesley Carvalho, é muito importante o desempenho também. Até para poder entregar esse Cruzeiro desempenhando bem dentro do campo, buscando o resultado final.